Epidermodisplasia verruciforme, credo! Esse palavrão nada mais é do que o nome de uma doença genética muito rara, onde o organismo tem dificuldade de controlar o crescimento de verrugas. É uma doença daquele famoso homem-árvore que virou até um documentário no Discovery Channel. No caso dele, além dele ter essa doença genética, ele também contraiu o papiloma vírus humano, ou seja, o HPV, que é um vírus que tem por característica gerar o crescimento de verrugas. Então você imagina, você ter uma doença genética que não controla o crescimento dessas estruturas e contrair um vírus que tem por característica causar o crescimento de verrugas no seu corpo. Aí você chega nesse caso extremo. Agora, suponhamos que o homem-árvore queira ter filhos. Ele quer construir uma família. Só que ele está receoso de passar esse seu gene com defeito adiante. Nesse caso, o que ele faria? Primeiramente, ele procuraria um geneticista. E esse geneticista, para calcular a probabilidade do homem-árvore passar o gene defeituoso para os seus filhos, usaria uma ferramenta da genética muito famosa chamada de heredograma. Ficou curioso? Ficou curiosa? Então bota um sangue nesse olho, porque depois da vinheta tem heredograma para você. Heredograma vem da palavra latina heredium e significa herança. Nada mais é do que uma ferramenta que permite com que os geneticistas consigam estudar o comportamento de uma característica hereditária, ou seja, uma característica passada de geração para geração através dos genes, dentro de uma família. Então os heredogramas, que também podem aparecer com o nome genealogias, árvores genealógicas ou também pedigree, são ferramentas que permitem você analisar o comportamento de um fenótipo, de uma característica dentro de uma família. Além disso, com essa ferramenta, você vai conseguir observar se essa característica estudada é causada por um gene dominante ou por um gene recessivo. Os heredogramas também me permitem analisar o grau de parentesco dentro de uma família. E isso é feito através de simbologias, através de gráficos que eu quero te mostrar agora. Bora primeiramente aprender os símbolos que são usados para a construção de um heredograma. Então os mais importantes aqui, quadrado, que representa um macho, um homem, e bolinha, que representa uma mulher, uma fêmea. Às vezes, quando você vai construir um heredograma, algum membro da família não se sabe se era homem ou se era mulher, e aí usa-se esse símbolo, esse losango, que é sexo não identificado. Quadradinho entre colchetes, ou se não, uma bolinha entre colchetes, é alguém que foi adotado na família e aí não tem importância no estudo genético. Esse símbolo aqui para gravidez, esse aqui, ó, quadrado ou bolinha com esse risco, também um símbolo importante, representa o quê? Morreu, falecimento. Então é um símbolo que vale muito a pena você guardar. Assim como esses símbolos aqui de baixo, ó. Um quadradinho pintado ou uma bolinha pintada são as pessoas que têm a característica que nós estamos estudando. Então aqui um quadrado pintado é um homem que tem a característica que a gente está procurando e a bolinha pintada é uma mulher que está afetada por aquela característica, que pode ser uma doença, por exemplo. Aqui nós temos esse símbolo, portador de uma característica ligada ao cromossomo X, tem a ver com herança sexual, que a gente vai falar mais pra frente. Quadradinho, um tracinho ligando na bolinha. Casamento, né? Eles casaram e talvez foram felizes para sempre. Agora, olha que coisa feia aqui, ó. Quadradinho, dois risquinhos com uma bolinha. É um casamento consanguíneo. Casamento entre parentes. Não, não, não. Não, não, não. Aqui você está vendo os irmãos. Então aqui você tem, primeiro nasceu uma menina, depois um menino e depois outro menino. Sempre o da esquerda é o mais velho e o da direita
é o mais novo. E nesse caso aqui você tem um casal que teve 3 filhos e 2 filhas. Então quando você vê esses números aqui, representa o número de filhos que o casal teve. Aqui não deu certo. Casaram, mas se separaram, se divorciaram. Esse símbolo, aborto espontâneo, então geralmente isso acontece num gene letal, que fez com que a mulher tivesse um aborto espontâneo. Essa simbologia aqui é para gêmeos dizigóticos, que são gêmeos não idênticos, ou seja, são aqueles gêmeos que podem ser do mesmo sexo, mas também podem ser de sexos diferentes. Olha aqui, ó. Aqui você tem 2 menininhas, mas aqui você tem um casalzinho, gêmeos dizigóticos, um menino e uma menina. Já aqui embaixo nós temos a simbologia para gêmeos monozigóticos, que são aqueles gêmeos idênticos, que obrigatoriamente são do mesmo sexo. Então, na verdade, é um óculos, né? Tem aquele negocinho para botar no nariz, ó, símbolo de um óculos. Aqui, no caso, foram 2 meninas. Se fossem 2 quadradinhos, seriam o quê? Seriam o quê? 2 meninos. Tranquilaço? Aqui nós temos aqui um casal que não teve filho, comprou um cachorro, né? Um casal moderno, não quer ter filho. Aqui nós temos uma solteirona, uma mulher que não teve filho. Aqui nós temos um solteirão, um cara que também não teve filho. E aqui embaixo nós temos uma mulher que casou com esse cara aqui, não rolou, né? Rolou umas treta, se divorciaram e aí ela casou com esse cara aqui. Então esses são os símbolos mais importantes na construção do heredograma. Destaque para essa simbologia aqui que representa o sexo, para essa simbologia aqui que representa falecimento e para essa simbologia aqui que representa as pessoas que são afetadas por uma determinada característica. E esses símbolos vão ser organizados da seguinte maneira. Então aqui finalmente nós temos o heredograma clássico, construidão, bonitão aqui, e eu quero chamar a atenção para alguns detalhes. Primeiramente, cada linha horizontal que você está vendo aqui representa uma geração. Então essa aqui é a primeira geração da família, aqui é a segunda geração da família e aqui é a terceira geração dessa família. As gerações são representadas aqui na esquerda com algarismos romanos. Primeira geração, segunda geração, terceira geração. Os indivíduos, eles recebem números arábicos. Então é aqui indivíduo 1, indivíduo 2. De novo aqui, ó, indivíduo 1, 2, 3. Depois aqui, ó, indivíduo 1, 2, 3, 4. Às vezes, alguns problemas podem numerar dessa maneira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não é a forma mais correta, mas você pode encontrar isso e aí você resolve o problema tranquilamente também. Não vai ficar, ai, tá errado, não tá igual eu aprendi. Não, vai, mas não é a forma mais correta. Agora, suponhamos que o problema pergunte assim, te indique um indivíduo, fale o indivíduo 2, 2. Como é que você acha isso no heredograma? Primeiro, indivíduo 2 significa que ele é da segunda geração e o outro 2 é o segundo indivíduo dessa geração. 1, 2, o indivíduo 2, 2 é essa gatinha manhosa aqui. O problema vai falar, o indivíduo 3, 4. Quem é o indivíduo 3, 4? O primeiro número indica essa geração, a terceira geração, e o 4 é o quarto indivíduo da terceira geração. 1, 2, 3, 4. O problema vai estar falando desse cara aqui. Aliás, que família do capeta aqui, né? O casal abençoado pelo cheiro de enxofre. 3 filhos afetados pela doença e 2 morreram. Então é isso que está representando aqui, ó, um casal que teve 2 filhas, essa filha casou com esse cara e juntos eles tiveram 1, 2, 3, 4 filhos. Lembrando que sempre o da esquerda é o mais velho. Então primeiro nasceu esse, depois esse nasceu e morreu, depois essa nasceu, depois esse aqui nasceu e morreu também. Agora que você já aprendeu o que é um heredograma, eu quero te ensinar, usando essa ferramenta, a descobrir se uma determinada característica é causada por um gene dominante
ou por um gene recessivo. E para isso, eu gostaria de te falar sobre uma doença chamada Síndrome de Proteus, que é uma doença genética rara que causa o crescimento exagerado de ossos, da pele, de vários órgãos, causando deformações graves na pessoa e fazendo com que essa pessoa tenha que passar por uma série de cirurgias. Então nós vamos agora analisar o heredograma de uma família que sofre com essa doença. Bom, então aqui você tem representado uma família com 4 gerações, onde vários indivíduos apresentam a síndrome de Proteus. A pergunta que eu te faço é a seguinte: analisando esse heredograma aqui, é possível eu dizer se a síndrome de Proteus é dominante, ou seja, é causada por um gene dominante ou por um gene recessivo? É, e eu vou te mostrar agora como é que você descobre isso. Bota um sangue nesse olho e concentra aqui comigo. Sempre que você bater um olho no heredograma, qualquer heredograma que seja, a primeira coisa que eu quero que você faça é procurar por pais com fenótipos iguais, tendo filhos com fenótipos diferentes do deles. Então olha só, repare que esse casal aqui, os dois têm a síndrome de Proteus. Então eles têm o mesmo fenótipo. E eles tiveram aqui 3 filhos. 2 filhos não têm a doença. Então são pais com fenótipos iguais, tendo filhos com fenótipos diferentes do deles. Sempre que isso acontecer, você sabe com certeza que o casal é heterozigoto, ou seja, azão azinho, azão azinho. E aqui você já descobriu que a doença é causada por um gene dominante. Então todo mundo que tem a síndrome de Proteus vai ter o gene dominante. E aqui dá para fazer mais. Dá para você descobrir o genótipo de todos os indivíduos. Bom, se a síndrome de Proteus é causada por um gene dominante, logo, os indivíduos da família que não têm a doença são todos o quê? Recessivos. Então você bota, ó, azinho, azinho para todos eles. Azinho, 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 azinho aqui. Essa gatinha aqui que casou, azinho, azinho. Aqui, ó, azinho, 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 azinho. Aqui embaixo, azinho, azinho. Esse tio aqui, ó, azinho, azinho. Esse nosso amigo aqui, ó, azinho, azinho. Agora só falta descobrir o quê? O genótipo dos indivíduos que têm a síndrome de Proteus. Bom, que eles têm um azão, nós já sabemos, porque ela é causada por um gene dominante. Agora, é azão-azão ou azão-azinho? Fácil. Esse casal não está tendo um filho azinho-azinho? Sim, Juba, está. Um azinho veio da mãe, o outro obrigatoriamente veio do pai. Então esse cara aqui é azão-azinho. Vamos analisar a situação dessa gatinha manhosa aqui embaixo. Bom, se você olhar os filhos, sempre dê uma olhada nos filhos, né? Se você olhar os filhos aqui, eles estão tendo filhos azinho-azinho. Então um azinho veio do pai, o outro azinho veio dela. Então o genótipo, azão-azinho. E tem mais esses 2 indivíduos aqui. Tem a doença, então eles receberam com certeza um azão. E esse azão só pode ter vindo da mãe. Logicamente, quem mandou para eles o azinho foi o pai. O pai é azinho-azinho, então ele vai mandar aqui. O genótipo aqui é azão-azinho e aqui azão-azinho. Olha só, você não só descobriu que a doença é causada por um gene dominante, como você conseguiu matar o genótipo de todos os indivíduos dessa família. Ai, Chubi-Chupão, mas sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim. Ai, mas e se aqui fosse azão-azão e azão-azão? Não dava, porque aí todos teriam a doença. E se fosse azinho-azinho, azinho-azinho? Também não ia dar, porque se fosse os 2 azinho-azinho, todos aqui teriam problema também. Aí se fosse azão-azão e azão-azinho? Também não daria, porque nesse caso, todos também teriam a doença. Então, para acontecer essa situação, sempre
os pais serão heterozigotos. Mas, Jubão, pode acontecer de num problema não ter pais com fenótipos iguais, tendo filhos com fenótipos diferentes? Pode. Uma provinha mais sacana pode fazer isso com você, mas eu vou te dar outras mandingas, outros biribi catabambas para você descobrir se a doença é dominante. Então olha aqui as dicas que eu vou te dar para você descobrir se a característica da doença é dominante. Quando essa doença ou característica é dominante, o que você geralmente vai observar é que a pessoa afetada, ela tem pelo menos um dos pais também com a doença. Nesse caso aqui, ele tem os dois pais. Mas olha só, essa gatinha tem um pai afetado. Esses dois caras aqui, o gatinho e a gatinha, também têm um afetado. Então, você bateu o olho no aerodograma e percebeu que o indivíduo afetado tem pelo menos um dos pais afetados, você já pode pensar em uma característica dominante. Outra dica, na característica dominante, metade ou muito próximo disso dos descendentes tem essa característica, tem esse problema. Observe aqui, ó, esse caso mostra muito bem isso. Então você tem 4 filhos, né, 2 meninos e 2 meninas, onde metade deles tem a doença. Então, quando você observar essa situação onde perto da metade ou metade dos indivíduos apresentam um problema, você também vai pensar numa característica dominante. Outra dica, na doença ou na característica dominante, ela vai aparecer geralmente em todas as gerações da família. Então, a primeira geração da família tem gente afetada, na segunda geração tem gente afetada, na terceira geração tem gente afetada e na quarta geração tem gente afetada. Outra coisa, essa doença é uma doença autossômica dominante. O que é essa palavra autossômica que você pode encontrar nos problemas? Significa que ela afeta tanto homens quanto mulheres. Então, a palavra autossômica, ela tá te dando essa dica. É uma doença que dá tanto em homens como em mulheres, ou seja, não é uma doença influenciada pelo sexo da pessoa. Existe uma doença conhecida por anemia falciforme, que é uma doença genética muito comum em africanos. Ela consiste basicamente na troca de um aminoácido por outro, na formação da hemoglobina. E você, claro, Jubeluna, querido, sabe que a hemoglobina é aquela proteína que tem nos glóbulos vermelhos para transportar oxigênio no sangue. Quando a pessoa tem anemia falciforme, quando ela está com nível de oxigênio baixo no sangue, por estar numa altitude elevada ou por estar fazendo algum esforço físico, o que acontece é que esses glóbulos vermelhos com a hemoglobina defeituosa assumem o formato de uma foice. E por conta disso, começa-se a produzir coágulos e entupir pequenos vasos sanguíneos, que vão gerar cansaço, dor, lesões nos órgãos e até mesmo paralisia na pessoa que tem essa doença, na pessoa que tem anemia falciforme. Agora, o que eu quero fazer com você? Nós vamos analisar o caso de uma família africana que tem anemia falciforme e vamos descobrir se é uma doença causada por um gene dominante ou por um gene recessivo. Então aqui nós temos uma família africana onde alguns indivíduos estão apresentando anemia falciforme. Bora agora descobrir se essa doença é causada por um gene dominante ou por um gene recessivo. Então aqui nós temos 4 gerações e bora sempre aquele esquema. Quando você bater o olho no heredograma, procure o quê? Casais com fenótipos iguais. Então nós temos um casal normal aqui, que não tem anemia falciforme, tendo filhos com fenótipo diferente do deles. E aqui está acontecendo essa situação, ó. Eles tiveram uma menina com anemia falciforme. Achou essa situação? Você já sabe com certeza que os pais são o quê? Heterozigotos.
Azão, azinho, azão, azinho. Com isso, o que você já descobriu? Que quando as pessoas são normais, ou seja, quando as pessoas não têm anemia falciforme, elas receberam gene dominante. Logo, para ter a anemia falciforme, os indivíduos serão o quê? Recessivos. Então, todo mundo que tiver anemia, soca de azinho, azinho. Então, aqui tem anemia, azinho, azinho. 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 Mais alguém com anemia? Olha aqui essa gatinha, ó. Com anemia também, azinho, azinho. Todos os outros indivíduos vão ter o azão, gene dominante, porque eles são normais. Azão alguma coisa. Então, primeiro você bota azão para todo mundo. Azão, 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 azão. Mais alguém? Azão, azão, azão. Azão, azão, azão. Azão, azão. Azão, azão. Agora vamos descobrir se são azão, azão ou azão, azinho. Esse cara aqui, ó, dá para dizer se ele é azão, azão ou azão, azinho? Ele pode ser azão, azão? Pode. Pode vir um azão daqui e um azão daqui. Ele pode ser azão, azinho? Pode. Pode vir um azão daqui e um azinho dali. Eu não tenho certeza do que ele pode ser. Então eu deixo em aberto, dizendo que ele pode ser tanto uma coisa quanto outra. Vamos analisar esse indivíduo aqui. Mesmo caso do primeiro aqui. Ele pode ser tanto azão, azão, quanto azão, azinho. Então você deixa em aberto. Bota azão, alguma coisa. Bora para esse indivíduo aqui. Ele pode também ser tanto azão, azão, quanto azão, azinho. Não tenho certeza. Olhei os filhos não me indicam nada. Então você deixa em aberto. Essa gatinha aqui, mesmo problema, deixa em aberto. Vamos aqui para baixo. Esse cara, dá para dizer se ele é azão, azão ou azão, azinho? Dá, porque você está vendo que eles estão tendo uma filha azinho, azinho. Então, um azinho veio do pai, o outro azinho veio da mãe. Essa aqui, dá para saber? Dá, porque o azão veio do pai e a mãe dela só pode ter mandado o que para ela? Um azinho. Então, ela vai ser azão, azinho. Bora para esses tios aqui. Dá para saber o que eles são? Dá, porque o azão, eu tenho certeza que eles receberam do pai. A mãe deles só pode ter passado o que para eles? O azinho. Então, todos eles vão ser azão, azinho. E aí você consegue matar quase que todos os genótipos desse heredograma. Observe que, nesse caso, o indivíduo que é heterozigoto, ele carrega um gene recessivo da anemia falciforme. E ele pode passar esse gene recessivo para as próximas gerações. Então, nós dizemos que quando a gente está estudando uma característica recessiva, a pessoa que é heterozigota, ela é uma pessoa portadora. Portadora do quê? Portadora do gene recessivo que causa aquele problema. Na maior parte das vezes, ela não vai apresentar a doença, mas ela pode passar esse gene para as próximas gerações e aí ela pode passar essa doença para os seus filhos. No caso da anemia falciforme, mesmo os indivíduos que são portadores do gene, ou seja, eles são heterozigotos, mas portam o gene recessivo da anemia falciforme, eles vão apresentar uma anemia moderada. Então, ou seja, o gene dominante, ele não domina completamente o gene recessivo. É o que a gente chama de dominância incompleta. E isso faz com que esses indivíduos sejam imunes à malária, que é uma doença que mata muitos africanos. Por quê? Porque por terem o formato da hemácia diferenciado, né, o formato de uma foice, isso atrapalha o ciclo do parasita da malária, o plasmódio. Ele não consegue completar esse ciclo. E por isso que é uma doença comum nos africanos, pois na África, ter anemia falciforme moderada, quando você é heterozigoto, não é essa aqui, esse pessoal se ferrou, morre. Agora, ter uma anemia falciforme moderada na África é uma vantagem
porque você não pega a malária. Agora, caso você não encontre pais com fenótipos iguais, tendo filhos com fenótipos diferentes, eu tenho outras ferramentas para você descobrir se essa doença, se essa característica é recessiva. Vem aqui que eu vou te mostrar uns biribicatabamba. Vem em mim! A primeira dica para você desconfiar que uma doença ou uma característica é recessiva é que geralmente as pessoas afetadas têm pais normais. Então observe aqui, nesse caso, que essa mulher aqui, ela é filha de pais normais. Então se você observar pelo menos uma situação dessa no heredograma, você já pode pensar numa característica recessiva. A segunda dica que eu te dou para você desconfiar que ela é recessiva é a seguinte: geralmente, 1/4 da prole apenas apresenta a característica, apresenta o problema. Ou seja, a minoria vai apresentar. Então vem comigo para te mostrar direitinho. Repare que esse casal aqui teve 1, 2, 3, 4 filhos. E apenas um dos 4 filhos apresentaram a doença. Isso é uma situação típica de recessividade. Então bateu o olho no heredograma, viu que tem uma família numerosa, com poucos indivíduos afetados, geralmente 1 ou 1/4 dessa prole, você também já vai desconfiar que esse é um heredograma que está te mostrando uma doença ou uma característica recessiva. Outra dica, na característica recessiva, geralmente ela não vai aparecer em todas as gerações. Então observe que você tem na segunda geração problema, tem na terceira, tem na quarta, mas a primeira não tinha o problema. Às vezes você pode inclusive observar que ela está pulando gerações. Então uma não tem, a outra tem, uma não tem, a outra tem. Observou essa situação? Opa, isso aqui deve ser recessivo. Outra dica, geralmente num heredograma que está te mostrando algo recessivo, uma doença recessiva, uma característica recessiva, você vai observar que pelo menos tem um casamento consanguíneo. Não é incomum você ver essa situação. Então, por exemplo, aqui, não seria nada assim, ó, meu Deus, você tem um casal que é parente, certo? E aí, claro, aqui teria que ser irmãos. E aí você bateu o olho, viu um caso de consanguinidade no heredograma, opa, essa doença deve ser recessiva. Então, pô, com esse monte de ferramentas, se o problema quiser te complicar, pelo menos em uma delas você vai conseguir ter a clareza de dizer se ela é recessiva ou não. Agora, tem aquele papinho de que, primo não é parente. Toma cuidado com isso. Porque quando você tem casamento consanguíneo, como essas pessoas têm um ancestral em comum muito próximo, o que você faz é aumentar a probabilidade de genes recessivos que estavam inibidos nessas pessoas possam se encontrar na próxima geração. Por exemplo, fibrose cística é uma doença autossômica recessiva que consiste basicamente no seguinte: esses genes da fibrose cística, quando é dominante, quando eles são dominantes, eles fazem com que uma proteína de membrana que controla o transporte de cloreto seja formada. Se a pessoa recebe 2 genes recessivos para fibrose cística, o que acontece é que essa proteína de membrana plasmática, ela fica com defeito ou ela nem existe. Consequentemente, essa pessoa acaba acumulando muito cloreto fora das células. Isso causa a formação de um muco pegajoso que vai aumentar a probabilidade dessa pessoa ter infecções bacterianas e bronquite crônica. Então pensa aqui com o Jube, se a minha mãe tem fibrose cística, para essa doença, para essa característica, ela é recessiva. Ela é azinho. Então ela vai passar esse azinho tanto para mim quanto para minha irmã. Só que nem eu e a minha irmã temos fibrose cística por causa do papai. O papai não tinha fibrose cística e passou tanto para mim quanto para minha irmã um gene dominante. Então eu sou azão-azinho e a minha irmã é azão-azinho.
Se eu cruzar com uma pessoa que não tem histórico de fibrose cística na família, não vai ter problema, porque esse Azinho vai continuar inibido nas próximas gerações por um gene dominante. Agora, suponhamos que eu cruze com a minha irmã. Credo, Deus me livre. Mas se eu cruzar com a minha irmã, se tiver um casamento consanguíneo, eu e ela temos o gene recessivo para fibrose cística. O que vai acontecer é que a probabilidade desses dois genes recessivos se encontrarem na próxima geração, ela é muito alta. Por isso que o casamento consanguíneo é problemático, porque ele aumenta muito a probabilidade de genes recessivos, muitas vezes letais, se encontrarem. Por isso que parente não é para namorar, parente é para no máximo dividir a ceia de Natal. E ponto final. Bora fazer um exercíciozinho, Joe, para ver como heredogramas são cobrados na prova? Biribi, 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 catabamba. Bora matar esse exercíciozinho, Joe. Vamos ler a poesia. A simbologia técnica é uma das formas de comunicação usada pelo ser humano. Na representação simbólica da família a seguir, observa-se a presença de indivíduos normais para a visão e míopes. Então, nesse heredograma aqui dessa família, quem está pintado são indivíduos afetados pela miopia. Ao analisar o heredograma, conclui-se que... Aí tem aqui as alternativas, mas vamos analisar o heredograma. Sempre, qual é a primeira coisa a fazer? Bater o olho no heredograma, procure por quê? Pais com fenótipos iguais, nesse caso é um casal normal, que não tem miopia, tendo filhos com fenótipo diferente. Nesse caso, o casal está tendo um menino com miopia. E aí você nem precisa ir para as outras dicas, porque aí você já mata no peito e empurra para o gol, porque nesse caso você sabe que o casal obrigatoriamente será Azão, Azinho. Será heterozigoto, né? Só que eles portam o gene da miopia, que vai ser o quê? Recessivo. Porque eles têm o gene dominante e não tem o problema. Então, logo, quem tem o problema só pode ser recessivo. Taca Azinho, Azinho aqui, ó. Azinho, Azinho pro gatinho. Azinho, Azinho pra esse gatinho. Azinho, Azinho pra essa gatinha. Mais alguém com miopia? Ninguém. Agora vamos descobrir os genótipos dos outros indivíduos. Todos os outros são normais. Então, eles têm pelo menos um gene dominante. Azão aqui, Azão aqui, Azão aqui. Agora, vamos tentar descobrir se eles são Azão, Azão ou Azão, Azinho. Nesse indivíduo número 3, olha lá para os pais. Ele pode ser Azão, Azão? Pode. Mas ele também pode ser o quê? Azão, Azinho. Tem como eu dizer com certeza? Não. Então eu ponho um traço aqui, ó. Azão, alguma coisa. Bora para esse casalzinho aqui agora, ó. Repare que eles estão tendo filhos com miopia, que são recessivos. Então, obrigatoriamente, um Azinho vai vir da mãe para esses filhos e o outro Azinho vem do pai. Pronto, descobri o genótipo de quase todos os indivíduos, descobri que a miopia é uma característica recessiva e que não ser míope é dominante. Agora, meu amigo, minha amiga, só ler as questões, só as alternativas aqui para a gente matar com gosto, com sangue no olho. Vamos começar pela E. Começar pela E. O casal 5-6, tem probabilidade nula, 0, de ter descendentes normais? Claro que não. Tem Azão aqui, tem Azão aqui. Eles podem ter, por exemplo, um descendente, Azão, Azão, que seria normal. Errada a letra E. Bora para a letra D. O indivíduo de número 5, que é essa gatinha manhosa aqui, é homozigoto dominante? Não, é heterozigoto. O que seria um homozigoto dominante? Se essa gatinha fosse Azão, Azão. E se ela fosse Azão, Azão, não poderia ter filhos Azinho, Azinho. Então também está errada essa alternativa. Bora para C. C de Saci. C de Saci. Nada a ver, né? Olha aqui, ó. Os indivíduos do sexo feminino, as gatinhas manhosas, são recessivas. Ela é recessiva? Ela é. Mas olha aqui,
essa aqui não é recessiva. Ela tem gene dominante. Essa aqui não é recessiva. Ela tem gene dominante. Então tá errada também. Letra B. Os indivíduos do sexo masculino são heterozigotos. Olha aqui, ó. Masculino, azinho, azinho. Então não é heterozigoto, é homozigoto recessivo. Mais um gatinho aqui, ó. Azinho, azinho. E esse aqui, ó, que eu nem sei se é azão, azão ou azão, azinho. Então a letra B também está errada. Só pode ser A. Os casais 1 e 2, casal 1 e 2. E 5 e 6, casal 5 e 6. São híbridos. Ai! João Paulo, eu não sei o que é híbrido. Híbrido é uma palavra bonita para heterozigoto. São heterozigotos? São. São heterozigotos? São. Então, mata com carinho aqui. Letra A, de Ainda Amo Você. Moleza, né? Então não se esqueça que os heredogramas são ferramentas que permitem aos geneticistas e também permite que a gente possa analisar o comportamento de uma determinada característica dentro de uma família. E o mais importante de tudo isso é você sempre lembrar que quando você bater o olho no heredograma, a primeira coisa a observar é o quê? Pais com fenótipos iguais, tendo filhos com fenótipos diferentes. Aí você já sabe que os pais são heterozigotos, e aí, ó, é matar no peito e correr pro abraço, que mais uma questão de heredograma será destruída por você. No mais, lembre-se sempre, em terra de gigantes, ou você aprende a ser um, ou mesmo sem querer, mais cedo ou mais tarde, eles vão acabar pisando em você. Só o conhecimento liberta. Por isso, estude muito, adquira muito conhecimento, para que ninguém nessa vida tenha a chance de te humilhar, tenha a chance de te explorar, tenha a chance de pisar em você. Maravilha? Tamo junto! No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço! Tchau!